Vamos trazer aqui a Marleide Cunha. Inicialmente, vou dar aqui o boa noite a Marleide, agradecer aqui pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, numa quarta-feira à noite. Íbero, Pode falar, professor. só me permita dar boas-vindas aqui a Marleide, ao nosso programa. Você que é sócio, é filiado ao nosso sindicato, já foi dirigente do nosso sindicato. Seja muito bem-vinda, que a gente tem aqui uma grande sabatina, não tenho dúvida disso. Mas para me manter coerente, né, na última sabatina, que foi de Eliane, né, candidata a deputada Eliane, eu me retirei porque eu faço parte da coordenação de uma campanha, então eu acho que não é ético eu participar de nenhuma como entrevistador. Vou ficar aqui assistindo, torcendo para que tenha aqui a melhor sabatina do mundo, que você, com o seu talento. Ok. Você cortou seu áudio, professor Romulo. Foi. Então, voltando, para que você possa aqui explanar com sua facilidade que você tem de falar, e eu vou ficar assistindo aqui ao lado. Um abraço, e Paulinha aí, Ibra, uma boa sabatina para você, Marlene. Um abraço. Ok, obrigado, professor Romulo. Só trazer aqui, antes da professora Marleide, a comentário aqui da Valdirene. Só fazer uma confirmação. Foi justamente esse crápula, viu? Não foi só o Papinha, não. Foi esse outro crápula também que esculhambou com a categoria. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite, professora Marleide Cunha, seja bem-vinda aqui à nossa sabatina. Inicialmente, eu vou fazer uma pergunta simples. A gente, inclusive, fez questão de ter um roteiro básico para todas as candidaturas, porque nosso intuito aqui não é colaborar para que a categoria defina, a categoria discuta, reflita sobre os nomes que nós estamos apresentando aqui como opção para votar para deputado e deputada estadual. Então, quem é Marleide Cunha? Né? Quem é Marleide Cunha? Sei que muita gente conhece, mas tem gente aí que precisa conhecer um pouco mais. Então, quem é Marleide Cunha? Qual é a sua trajetória aí na luta da educação, no magistério? Fica à vontade, Marleide. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí para você, Íbero, para Paula Duarte, para também professor Rômulo, que estava há pouco aqui com a gente. E bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo, para todos os professores, professoras, profissionais da educação e população que se interessa pela educação, que se preocupa em debater os problemas da nossa educação para que a gente possa avançar. Bom, primeiro, se eu for resumir em uma palavra quem é Marleide Cunha, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: eu sou professora. Isso me resume. Eu sou professora de corpo, alma e militância. Eu não sou professora apenas como uma profissão, a profissão que eu defendo tanto, que é a valorização da profissão docente. Mas eu sou professora também como militante em defesa da educação, porque é a educação que constrói a sociedade que nós sonhamos, a sociedade que nós queremos viver, que nós queremos para os nossos filhos e filhas, e que nós queremos viver nela mesmo. E isso, a base é a educação. Então, além de professora, eu sou militante da educação, da construção dessa educação. Até porque nós sabemos que a educação é uma prática social eminentemente política. A educação é política. Não tem como a gente ser professor, ser professora, estar dentro de uma escola e acreditar que nós estaremos ali apenas fazendo um trabalho técnico, apenas cumprindo uma função. Nós estamos, sim, cumprindo a nossa função, tendo o conhecimento técnico, pedagógico, mas nós temos que ter também a concepção política da educação. Isso nós ainda precisamos avançar muito, precisamos construir esta consciência
que nós temos que ter a concepção política da educação, porque a educação é um espaço de disputa na sociedade. Depois a gente pode entrar mais nesse tema. Além de ser professora, eu sou também sindicalista. A minha vida inteira, comecei a ser trabalhadora muito jovem. Dos 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Aos 17 anos, eu já estava em uma sala de aula. Então, eu enveredei, eu fui para o movimento sindical. Eu costumo dizer, Íbero e Paula, que eu não participei do movimento estudantil. Hoje eu participo do movimento estudantil como trabalhadora, como professora, porque precisa fortalecer esse movimento. Mas na época que eu era estudante, eu não participei, porque eu era estudante e trabalhadora. Então, eu sempre participei do movimento sindical. Antes de ser do Sindicerpo, eu fui da coordenação do Sinte, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Participei da diretoria do Sinte, aqui em Mossoró. Sempre estive nas assembleias, nos movimentos de greve, participei de todas as greves até hoje que nós fizemos, porque eu acredito na luta, acredito que para a gente ter as conquistas, a gente precisa lutar, e se a gente quer a melhoria da educação, a gente precisa também lutar, não pode ficar imóvel, né? A gente tem que ter a esperança de uma educação melhor, e para isso a gente tem que ir à luta. Então, participei da coordenação do Sinte, sempre estive nas assembleias, com voz ativa, defendendo os nossos direitos, lutando por eles, né? Cumprindo as nossas responsabilidades. E depois eu participei da direção, fui da direção do Sindicerpo, fui secretária de formação do Sindicerpo, fui presidenta do Sindicerpo por 2 mandatos, fui a primeira mulher reeleita do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, no período de 2014 a 2021, eu estive à frente desse sindicato importante aqui em Mossoró, que defende direitos também dos servidores públicos, direito dos professores, professoras, dos servidores públicos como um todo. Então, eu sempre estive nessa luta do movimento sindical. Então, Marleide Cunha é essa pessoa que sempre lutou em defesa de direitos, sempre eu sou indignada com injustiça, mas não é uma indignação que imobiliza, é uma indignação que me faz ir à luta, que me faz buscar conquistar direitos. É uma indignação que dá força para a gente, que dá energia e que a gente consegue transmitir essa força para que outras pessoas possam se somar, ter a coragem de enfrentar, de lutar pelos direitos, de acreditar que a realidade não é imutável. A realidade não é essa que está aí, que a gente precisa aceitar. Se está ruim, a gente precisa transformar, a gente precisa mudar, precisa ir à luta. Então, Marleide Cunha é essa pessoa, é que acredita na transformação, na mudança. E nessa mudança, eu sei que a base é a educação. E a educação pública é aquela que consegue transforma a pessoa individualmente e transforma, assim, a sociedade como um todo. Porque, através da educação, a gente consegue melhorar a saúde, sim, a gente consegue ter emprego, ter renda, ter uma sociedade onde as pessoas tenham dignidade. É isso que a gente luta, é isso que eu luto a minha vida toda. Lutei antes de estar na Câmara Municipal, luto hoje na Câmara Municipal, com a voz também, uma voz ativa lá defendendo direitos. E, para concluir essa apresentação, eu quero parabenizar o Sinte por esse espaço e por esse tema, amplificando as nossas vozes, porque nós precisamos, sim, amplificar a nossa voz, sim, amplificar cada vez mais para que a gente possa, sabe, ter nos espaços de decisão política educadores, educadoras, ter uma bancada da educação também,
porque se a gente for observar a Assembleia Legislativa e se a gente for observar o Congresso Nacional, nós não temos uma bancada da educação que mostre com o tamanho da nossa representatividade. É isso que eu quero dizer. Tamanho. Você vê lá no Congresso, você tem bancada do boi, bancada da bala, bancada da Bíblia, e você não tem uma bancada da educação. A gente não tem. Então, a gente está falhando nisso, e é preciso ter a consciência, a importância que é a educação na sociedade, né? A gente não precisa, não é de aplausos, a gente não precisa só de discurso de que a educação é importante, todo mundo sabe que é importante, mas precisa avançar além do discurso, derrubar as barreiras do discurso, para que a gente possa, sim, ter nos espaços políticos pessoas que tenham a consciência da importância política, do papel político, do papel da educação como propulsor da transformação da sociedade, da melhoria de vida das pessoas. Ok, obrigado, Marlene Cunha. Antes de passar para a professora Paula, para ela entrar também aqui no nossa conversa, na nossa sabatina, você que está nos assistindo, não esqueça de deixar o seu like. Tem muita gente aqui assistindo, mas tem muita gente que ainda não deixou o seu like aqui no nosso programa, no nosso canal do YouTube. Você também que está nos assistindo aqui pelo nosso Instagram, tem um aviãozinho aí, pega o dedo, mete nesse aviãozinho e manda aí para pelo menos 5 pessoas dos seus contatos aí do seu Instagram. Então, vamos fazer esse combinado, curtir, deixar o seu like aí no YouTube. Para você que está nos assistindo aqui pelo Instagram, mete o dedo no aviãozinho e dispara aí para 5 contatos no seu perfil do Instagram. Professora Paula, fica à vontade aí para dialogar com a professora Marlene Cunha. Boa noite, Marleide, seja muito bem-vinda, né? Vamos chamar de professora, que é como você se intitula, né? Como a gente, uma vez professora, para sempre professora, né? Bem assim. Marleide, todo mundo conhece a sua história, sobretudo aqui em Mossoró, né? Essa sua característica aguerrida e não é difícil lembrar de você nas ruas, né? Em movimentos pela classe trabalhadora. Então, nesse sentido, de fato, eu acho que o nosso problema, a nossa dificuldade aqui é escolher no campo progressista qual que a gente vai escolher, porque é tanta gente boa, então essa é sempre a nossa dificuldade, escolher, né? E com certeza, como a gente viu aqui nos comentários, você representa muita gente, você representa a educação, é a cara da educação, né? Para quem conhece a sua história. Mas a sabatina, né, ela tem um caráter que eu acho muito interessante, que é da gente já fazer discussões no campo futurista, né? Já fazendo, vamos dizer assim, cobranças para o futuro, até porque a intenção de quem ocupa cargos públicos é representar uma categoria, né? E, nesse sentido, eu separei 2 perguntinhas que eu vou fazer devagar, viu, Íbero? A primeira, então, professora Marleide e vereadora, como futura deputada estadual, como é que você vê um problema que eu sei que você tem bastante conhecimento? Como é que você vê o problema das escolas estaduais aqui em Mossoró, e eu sei que isso não é realidade só desse município, que funcionam em prédios com estruturas precárias, alugadas ao Estado, e em caso de ser eleita, como é que a senhora pensa em atuar sobre esse problema? Eu digo isso porque eu sei que essa não é a realidade só das escolas estaduais, a questão da precariedade, né? Eu vejo, inclusive, nesse seu decorrer como vereadora, fazendo a denúncia a esse respeito. Sei que essa também é uma pauta antiga da educação, mas entre as pautas difíceis que a gente tem para enfrentar, essas escolas de aluguéis, né? A gente sabe que elas vêm de uma estrutura privada muito de bairro, muito simplista, e que não comporta, na verdade,
à demanda, né, daquele bairro na qual ela está inserida. E, nesse sentido, nós, professores, sofremos bastante. Eu digo isso porque trabalho em uma delas. É uma pergunta bem minha também, mas eu sei que representa muitos aqui. E sofre também a população, porque, às vezes, a escola não comporta, pelo espaço físico, toda essa população que, por exemplo, aqui no bairro Sumaré, onde a gente mora, o bairro com o projeto Minha Casa Minha Vida, da época do presidente Lula, era um bairro muito pequeno, mas que, com o decorrer do tempo e com o projeto Minha Casa Minha Vida, o bairro cresceu absurdamente. E aqui neste bairro em especial, nós só temos uma escola do Estado, e uma escola essa que, na verdade, é uma escola de aluguel. Fica à vontade, professora. Olha, obrigada pela pergunta, Paula, porque essa questão da estrutura, da falta de estrutura precária nas escolas públicas, eu venho há muito tempo falando sobre isso, denunciando, como você mesma já disse, fazendo vídeos e cobrando do poder público que a gente precisa, para aprender, nós não precisamos apenas professores e alunos em salas de aula e salas de aulas superlotadas. Nós precisamos de um ambiente educativo. E a escola, quando ela tem uma péssima estrutura, quando ela não oferece as condições de aprendizagem, ela é também um ambiente que deseduca. E nós não podemos ter ambientes que deseducam. Nós não podemos entrar naquela lógica que a gente fala uma coisa, prega um discurso, ensina em sala de aula e o aluno ali, ao mesmo tempo, ele está vendo que a escola dele não oferece aquelas condições na prática, né? Então, a estrutura da escola ela é precária. E como que a gente enfrenta isso? Cobrando, denunciando, denunciando mesmo, mostrando que é importante a escola ter estrutura. Eu já tive, inclusive, falando com o secretário estadual de Educação, Paula, por duas realidades. Essa aí do Sumaré, porque eu conheço, a escola aí no Sumaré, aqui em Mossoró, né? Ela tem o João Paulo II, ali a escola estadual. Do outro lado, Liberdade 1, tem a escola Vasconcelos, né? Que é uma escola que tem ensino médio. E aí, uma escola estadual vai ter lá no Nova Vida uma outra escola que lá não tem ensino médio. Então, falando com o secretário da necessidade de ter uma escola e que tem ensino médio também ali, tanto lá no bairro Sumaré, como naquela parte lá do de Ser Rosado, que é uma área em que os alunos têm muita dificuldade, porque eles têm que sair distante para vir estudar no Eliseu, para vir estudar no Abel, né? Porque não tem outra escola de ensino médio nessas áreas. Então, o Estado precisa olhar para essa situação, para a necessidade desses jovens, desses adolescentes que estão chegando e precisam estar matriculado na escola pública, e numa escola com condições. O governo do Estado tem feito algumas reformas, né, em escolas, algumas adequações, mas ainda precisa fazer mais, porque nós ainda temos muito problema de estrutura, falta de estrutura. Nós temos salas de aulas apertadas, né, com um grande número de alunos, que é uma outra problemática. Nós precisamos, para que a educação possa ter qualidade, primeiro, a escola não pode ser só a sala de aula, banheiro e secretaria. A escola precisa ter uma estrutura de bibliotecas, a escola precisa ter uma estrutura de laboratórios, laboratório de química, física, de matemática, de biologia, sabe, de linguagens. Essa é a escola que nós sonhamos, uma escola que veja a educação em toda a sua dimensão e não apenas, sabe, numa área compartimentada e só com o professor, a professora em sala de aula falando. Aí depois vão dizer o seguinte, que é porque os professores, as professoras precisam atualizar suas práticas, suas estratégias. Olha, se tem uma coisa que me deixa também, sabe, indignada, é quando eu vejo colocando os problemas da educação
nos professores e professoras. É quando eu vejo dizer que é porque está desatualizado as práticas pedagógicas. O problema da educação não é esse. Eu sei que a gente tem que ter mais formação, constantemente melhorar cada dia as estratégias de ensino-aprendizagem. E acredito que nós estamos fazendo isso. Se não estivéssemos fazendo, a pandemia teria sido um desastre maior ainda do que foi para a educação. Né? Foram graças aos professores e professoras, aos funcionários da escola que ajudaram nesse processo, que a gente conseguiu aí mitigar, na verdade, os efeitos, porque é impossível não ter efeitos na educação. Então, assim, não dá para a gente pensar a educação de forma, sabe, isolada e apontar um problema e dizer, esse aqui está o problema. Não, é falta de estrutura nas escolas, falta de profissionais nas escolas também, porque não tem educação de qualidade, você passar numa escola e o aluno passar meio semestre sem ter professor de matemática, o professor de língua portuguesa, né? sem ter o quadro completo. E eu não falo isso só das escolas estaduais, eu falo isso das escolas estaduais e falo das escolas municipais também por todo o estado do Rio Grande do Norte, porque eu não penso em educação como sabe, um sistema separado. Às vezes, eu enfrento muito esse debate na Câmara Municipal, e ontem mesmo eu disse aqui numa entrevista, eu não quero saber se o aluno é da rede municipal ou é da rede estadual, não. Ele é um estudante que tem o direito à educação. E o estudante que é hoje da rede municipal, amanhã ele vai ser da rede estadual. O estudante que está hoje numa escola municipal, amanhã ele pode passar para uma escola estadual. Então, ele é cidadão e cidadã com direito à educação. Então, a educação ela tem que ser pensada na sua complexidade, pensando a questão da estrutura, pensando a questão de ter profissionais qualificados dentro das escolas. Quando eu digo profissionais qualificados, eu não estou falando só do professora com a licenciatura plena, não, sabe? Eu estou falando de outros profissionais, de uma equipe multiprofissional. Tem uma coisa que me preocupa muito, sabe, Paula e Íbero e as pessoas que estão nos assistindo, é o número de crianças autistas que está chegando nas escolas e de crianças com deficiência. Nós temos no Brasil 2 milhões de crianças autistas, 2 milhões. Essas crianças elas estão chegando nas redes de ensino e estas redes não estão preparadas para recebê-la. É preciso ter a inclusão, mas a inclusão não se faz em lei apenas. Tem a lei, mas a lei garante, sabe o quê? Que a inclusão, que essas crianças com deficiência, autismo, sabe, TDAH, elas têm direito a um ensino-aprendizagem que desenvolva suas habilidades, suas capacidades motoras, emocionais, cognitivas, afetivas, e para isso precisa ter profissionais dentro das escolas. Agora, não venha me dizer que um professor ou professora que tenha uma turma com 30 alunos, com 35 alunos, e ali você tem sala de aula 4 crianças autistas, 2 crianças com deficiência visual, tantas outras com deficiência auditiva, tantas outras motora, e que essa professora ou esse professor sozinho, ele vai ter que dar conta de desenvolver estratégias pedagógicas diversificadas para atender essas crianças e esses adolescentes, é impossível, não tem como. Então, eu não admito, sabe, que a culpa seja jogada a culpa dos professores e professoras, resumindo o problema, dizendo que é porque os professores não têm formação e é porque precisa atualizar as práticas pedagógicas. Não resolve o problema desse jeito, é simplificar o problema. Nós precisamos de ter formação, de melhoria na formação, ainda de avançar, o processo de formação, de autoformação, precisamos, sim,
mas esse não é só isso que vai resolver a situação da educação. Ok, Marlene Desculpa, eu falo Cunha. demais, gente. Não, Porque quando tranquilo, fala em tranquilo. educação, vai uma coisa puxando outra, né? Então, A gente está deixando. A gente fala uma coisa mais leve, mais solta, sem rigidez aqui, tá? Tem sido a nossa tônica aqui nas nossas entrevistas. Eu vou pegar duas palavrinhas da sua fala para trazer outro tema. Você falou de reformas, estrutura, de escolas. Eu vou puxar outro tema de reforma. Você falou de culpa, né? Eu vou puxar também outro assunto aqui de culpa também. O governo federal fez uma reforma da Previdência que foi implementada aqui no nosso estado pelo governo do estado. Essa reforma, ela jogou a culpa, né, nas costas de uma grande parcela de trabalhadores e trabalhadoras, em especial do funcionalismo público como um todo, mas vamos puxar aqui para a educação, que já tiveram a sua contribuição ao longo da história, ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida como profissional, e, infelizmente, esses trabalhadores e trabalhadoras, depois de aposentados e aposentadas, voltaram a contribuir com a Previdência Estadual. Marlene Cunha, qual é a sua opinião com relação a esse tema específico? O governo do Estado, que a senhora, inclusive, é do Partido dos Trabalhadores, né, é correligionária da governadora, que liderou essa reforma aqui no Estado, né, governadora Fátima Bezerra. Qual é a sua opinião sobre a reforma? E ela pode ser rediscutida, e caso a senhora seja eleita deputada estadual próximo ano, pretende botar em pauta para tirar essa carga de cima dos nossos aposentados e aposentadas? olha só, primeiro a reforma da Previdência Federal foi cruel, né? Foi cruel com os trabalhadores, trabalhadoras, com toda a população, porque ela dificultou ainda mais o acesso à aposentadoria. Eu fui contra a reforma da Previdência Federal, eu estive nas ruas, em todos os movimentos, dizendo não à reforma da Previdência. Bom, mas passou. Chegou a reforma da Previdência Estadual. Eu lembro bem, Íbero, que eu estava numa assembleia aí no Sinte, aqui no Sinte Mossoró, e nós estávamos debatendo a questão da reforma da Previdência Estadual. No momento, eu fiz uma fala muito dura com a nossa governadora. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, sim, do PT. Eu sou aliada e sou do partido, defendo a governadora Fátima Bezerra, mas eu não sou cega. Eu não sou cega e eu não mudo, sabe, aquilo que eu defendo, aquilo que eu luto a minha vida toda. Então, eu fui contra, participei, fiz parte dos movimentos que buscavam ser contra a reforma da Previdência Estadual e que buscava cada vez mitigar os efeitos dela, já que se dizia que tinha que ser feita a reforma estadual por conta da federal. Mas aí, na Assembleia do Sinte, eu lembro que estava acontecendo uma situação em que estava se discutindo o índice, né, de descontos de contribuição e, na época, o Estado estava se reunindo com, se não me falha a memória, era o pessoal que arrecada, os fiscais de tributação, para eles baixarem o percentual deles. E o Estado estava se reunindo, né, e, inclusive, até conseguiram baixar. E quando eu soube disso, eu estava na Assembleia e fiz uma fala muito forte, dizendo que a nossa governadora tinha que observar isso, porque não podia estar diminuindo de quem ganhava mais a alíquota, e enquanto quem ganhava menos ia pagar uma alíquota maior. E essa minha fala foi tão dura que a direita, pessoal da direita, que não é do campo progressista, mas que era oposição à governadora aqui em Mossoró, utilizou essa minha fala para veicular repetidamente em rádios, em blogs, contra a governadora, porque eles se apropriaram dela.
Mas só que naquele momento eu precisava dizer aquilo. Precisava dizer para chamar a atenção do nosso governo que não estava correto na época, está tentando diminuir de quem ganhava mais, enquanto servidores públicos, em sua maioria, que tem salários baixos e pagar um percentual maior. Então, eu fiz isso na Assembleia do Sintra, aí está gravado, foi veiculado, teve programas aqui em Mossoró, de rádio, que passou a semana toda falando sobre isso e reproduzindo esta fala. Mas eu não me arrependo de ter sido feito, porque precisava ser feita. E não concordo com o desconto com a alíquota dos aposentados. Eu não concordo, porque a gente contribuiu, a gente passa a vida inteira contribuindo. E os aposentados contribuíram enquanto estava na ativa. Esse é o nosso sistema previdenciário. Quem está na ativa é um sistema solidário, o sistema previdenciário. Ele é solidário. Quem está na ativa contribui para, quando se aposentar, para a gente que está na ativa, paga a aposentadoria dos que depois se aposentam, né? Essa é a lógica do nosso sistema. E aí teve que ser feito, foi feito essa questão do desconto, mas eu não concordo com isso, não concordei na época, mas nós não tivemos, e aí tudo eu digo que é uma correlação de forças, né? Nós não tivemos força suficiente no momento para impedir, até porque a situação que se encontrava o IPERN, né? Que foi... eu não encontro nem a palavra para dizer aqui, né? Foi dilapidado o patrimônio dos servidores públicos do nosso Instituto de Previdência, com o FUNFI, o Fundo Previdenciário que tinha, a governadora Rosalba Cialini e o governador Robson Farias, acabou com o nosso Instituto de Previdência. E ficou essa aí insustentável, né? Que obrigou a tomar esse tipo de atitude, acredito eu. Ou seja, não houve a correlação de força suficiente para impedir. Porque enquanto a gente luta também para impedir esses descontos, tem uma outra força que luta para que tenha. Porque diz que é privilégios dos servidores públicos, que se tem que combater os privilégios, que tem que se ter Estado mínimo, cada vez mais se fala em Estado mínimo, né? Tudo isso como argumento. E eu digo o seguinte, o Estado já é mínimo, mas mínimo do que isso não pode ser. Vá lá na periferia, né? Vá lá ver como é que o Estado está chegando lá. Não chega. Faltam as políticas públicas. Então, o Estado ele já é mínimo demais. A gente precisa de um Estado forte. E, para isso, a gente precisa construir correlação de forças necessárias para a gente poder fazer a mudança. Alguns poucos lutam, mas se a gente não tiver a força, todo mundo junto, então a gente enfrenta as consequências. E hoje nós estamos enfrentando as consequências de decisões políticas que nós não tivemos uma correlação de força que pudesse evitar. Isso. Antes de passar para a Paula, eu vou mais uma deixa aqui, esse estado mínimo. Marleide, esse estado mínimo, ele também precariza muito a rede estadual de ensino, não só a rede estadual de ensino, mas o serviço público como um todo. Qual é a sua opinião com relação a essa imensa, essa gigantesca terceirização que existe, não só no serviço público, assim, no todo, mas em especial na rede estadual de educação, né? Nós, desde 2015, foi o último concurso do Estado, né, para educação, e somente para educadores, não tivemos concurso para funcionários, as escolas estão repletas de terceirizados, e parece-me, assim, que é uma lógica dos governos de continuar apostando na terceirização, nesse estado mínimo. Qual é a sua opinião sobre esse aspecto em particular, essa terceirização desenfreada? O que é que Marleide Cunha, como deputada estadual, vai defender em 2023 para que reduza esses terceirizados e passe os terceirizados a ser servidores públicos, que inclusive colabora com a Previdência do Estado, que os terceirizados não colaboram, vai para o INSS e deixa ampliando esse rombo aí na Previdência Estadual. Então, qual é a sua defesa aí para o próximo ano? Certo.
É interessante que tudo isso, gente, eu sempre fiz, como eu sempre estive nas lutas, nas ruas, né? Então, eu sempre estive nesses movimentos. Várias vezes nós tivemos aqui na luta contra a terceirização. Não a terceirização, nós tivemos por vários movimentos, com faixas, eu lutei contra e luto. Eu acho que, por princípio, o serviço público, a forma de ingresso no serviço público é o concurso público. Nós fizemos várias falas, movimentos contra a terceirização, alguns trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, eles até nem compreendem, eles pensam e pensavam que a nossa luta é contra eles. E eu lembro que eu passava nas escolas e eu dizia, a luta não é contra os terceirizados, é contra a precarização do trabalho, porque a gente sabe que o trabalho terceirizado é um trabalho precarizado, onde a empresa ganha com isso, onde a empresa, na forma de contratos, também limita direitos. Por exemplo, insalubridade tem empresa que nem paga para quem tem direito, porque quando fez o contrato com a prefeitura ou com o Estado, depende do contrato, não colocou na cláusula do contrato. Então, a terceirização, ela precariza o trabalho, ela explora os trabalhadores e trabalhadoras, e tirando do eixo da questão da exploração, da falta de garantia de direitos, a gente vem para uma outra questão. A terceirização também é um espaço, gente, para voto de cabresto. A gente voltou, sabe, no túnel do tempo, onde tem hoje, de forma moderna, o voto do cabresto, que é o profissional está lá terceirizado, ele é indicado por alguém que tem um cargo político, é fatiado esses cargos terceirizados, todo mundo sabe disso. Se você for lá numa empresa terceirizada, qualquer cidadão, eu escuto muito isso. As pessoas vêm me procurar para dizer, olha, eu fui na empresa terceirizada e eles disseram lá que se eu for indicada por algum vereador ou alguém que tem alguma influência política, então eu preciso levar isso. Isso não está certo, sabe? É errado as pessoas terem que se submeterem a estar com alguém, a estar pedindo a alguém, e ninguém não olha nem o currículo daquele trabalhador, daquela trabalhadora. Eu não acho correto, eu acho que deveria ter concurso público, sim. Eu lembro que muitas e muitas vezes lutamos aqui em Mossoró, porque o âmbito em que eu estava, que eu atuo, né, aqui, sendo presidenta do sindicato dos servidores públicos, é no âmbito municipal, e nós fizemos várias discussões aqui, cobrando concurso público para os funcionários de escola. E o que eu lembro muito que a desculpa que se dava, Íbero e Paula, era que, mas não dá para fazer concurso para SG, porque o pessoal que faz graduação, que tem faculdade, faz o concurso de ASG e depois não quer ir para a vassoura. Essa é a desculpa, a fala dos gestores. E, rebatendo isso, eu dizia sempre, quem é que tira a pessoa? Se ela passou para ser ASG, ela tem que ser ASG. Agora, se ela não tiver na vassoura, como você diz, é porque alguém que tem o poder para isso está se utilizando do desvio da função. E também tem uma outra coisa, a gente vê muito presente nos espaços públicos, nos órgãos, que os gestores eles se utilizam muito dos servidores também, para desvio de função, quando é conveniente. Aí depois é como se fosse uma laranja que você chupa e joga o bagaço fora. Quando não é mais conveniente, que trocou de gestão, aí vai lá e diz, não, sua função não é essa, sua função é outra, você tem que ir para outra. Então, às vezes, tem pessoas que trabalham há 20 anos em uma determinada função, chega um gestor diferente, e aí diz, não, sua função não é essa, volte lá para onde é o seu cargo de origem. E aí, isso aí está errado também, porque as pessoas não podem ser utilizadas, sabe, ser usadas. Não, as pessoas têm que ser respeitadas. E cada um tem que cumprir seu papel, no seu cargo, na sua função, é isso que eu defendo.
com responsabilidade, para que a gente possa cobrar nossos direitos também. Porque eu só posso cobrar meus direitos, eu acredito nisso, se eu cumpro meus deveres. Eu não aguento também ouvir, eu defendo o trabalhador, trabalhadora, defendo com força. Mas eu não aguento dizer, eu não vou ouvir, não vou fazer esse trabalho aqui direito, porque eu não estou sendo pago, porque faltou isso meu, faltou aquilo. Principalmente professor e professora, a isso eu não defendo. Não defendo. Então, Marleide, então quer dizer que a gente pode ter a garantia de que Marleide, eleita deputada estadual, vai cobrar para que a governadora Fátima, reeleita, cesse com a terceirização e faça concurso público. Vou cobrar, sim, você pode ter certeza absoluta que eu vou cobrar concurso público para todas as áreas. Vou cobrar concurso público. Agora, não cabe ao legislativo fazer, e nem fazer lei para isso. Por quê? Porque quem tem a competência de legislar sobre o serviço público, de mandar projeto de lei sobre cargos, carreira, remuneração, é o executivo, certo? Aqui eu não posso cobrar, eu posso cobrar, eu posso falar, eu posso amplificar a voz, como é o tema dessa sabatina de hoje. Mas eu não posso enganar as pessoas, como eu vejo muita gente por aí fazendo, Íbero, dizendo que eu vou fazer coisa que não é minha competência fazer. Eu vejo muito candidato por aí dizendo que vai fazer isso ou aquilo, quando não é competência dele, é competência do executivo. Quando é competência do executivo, nós podemos cobrar que o executivo faça. Então, o que eu posso afirmar aqui, categoricamente, eu defendo o concurso público como forma de ingresso no serviço público. É o justo, é o legal e é o que está estabelecido na Constituição Federal e é a forma que a gente tem das pessoas vivenciarem seus direitos, vivenciarem com democracia e acabar com essa história de estar acorrentada com medo de perder o emprego porque está com a faca no pescoço, né? E aí muitas vezes é obrigado, não entra no movimento, não faz uma luta, fica calado, engole a seco determinadas coisas porque não pode se expressar, porque tem medo de retaliação. A gente vê isso constantemente e eu defendo que isso acabe. Agora, a gente precisa saber que tem lei federal, né, que regulamentou, que deixou aberto aí as portas para a terceirização. Aí vai os estados e municípios também se aproveitam disso. Mas tem muito governo que acaba se acomodando nessa situação, porque tem também os penduricalhos aí, tem os carros comissionados, tem uma série... Vamos deixar aqui a professora Paula aqui. Professora Paula, fique à vontade, professora Paula. Muito bem. Eu disse que ia fazer 2 perguntas, né, Íbero? Marleide, muito bom ouvir sua voz aqui e os esclarecimentos, porque eu acho que o povo ainda é muito carente das funções, né, dos cargos públicos que nos representam, né? E é bom que realmente um programa como o nosso e outros programas também que a gente sabe que existem por aí, falando sobre política, vem trazer uma consciência maior, né, para o povo, e isso é muito importante, sobretudo na hora de decidir um voto consciente. Mas eu vou trazer aqui a voz, não minha, mas a voz de companheiros e companheiras do ensino médio, porque há um imbróglio já de muito tempo com relação a esse modelo de escola de tempo integral, né, como foi implantado aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, essa pergunta é de uma professora do ensino médio, mas essa pergunta não é só dela, mas representa todos os que estão trabalhando com o tempo integral, que é a professora Gabriele Ticiani, e ela pergunta o seguinte para a senhora: vereadora Marleide, sou professora de escola em tempo integral da rede do Estado, e todos nós que vivenciamos essa dinâmica temos sofrido bastante com a falta de celeridade da aprovação da lei do tempo integral, a qual poderá regulamentar o modelo do tempo integral no Rio Grande do Norte, principalmente por necessitarmos de uma condição de trabalho justa e igualitária da rede estadual de educação.
Diante disso, questiono de que forma a senhora atuaria em relação a essa situação que abrange todos os docentes lotados nas escolas de tempo integral. Há toda uma confusão, né, Marlene, com relação a essa lei de tempo integral, onde o professor está amarrado a um outro vínculo, mas esse vínculo ele não garante, não dá as garantias, né, que nós, que somos efetivos, tem. Então, há toda uma questão problemática na carga horária, uma questão salarial envolvida, há todo também um imbróglio na forma como foi apresentado a escola de tempo integral para esses professores e o que, de fato, é a realidade desse trabalho, né? Nesse sentido, os professores clamam, os professores de ensino médio que trabalham em escola de tempo integral clamam, né, pela revisão dessa lei, pela melhoria dessa lei, e aí, nesse sentido, eles buscam uma representação agora, nessa época de campanha, né, de futuros candidatos que venham a estar lá na Câmara, levando essa voz e buscando pela resolução desse problema na educação. Olha, primeiro esses problemas acontecem porque as coisas são implantadas em educação. Parece que, assim, primeiro vem uns modismos e a gente não se prepara, né, para quando chegar a situação entender qual é toda a estrutura que eu vou montar. É muito bonito falar em escola de tempo integral. Nós queremos uma escola. O meu sonho é que todas as escolas fossem de tempo integral, porque os alunos poderiam e alunas poderiam ter aulas, né? Por exemplo, num expediente, num horário, ter aulas das disciplinas cognitivas, ter aulas de desenvolver suas habilidades, suas competências afetivas e tal, e no outro horário você ter cultura, você ter as artes, você ter o esporte, né? E aquele estudante, ele ia estar no processo de formação completa. Essa é o tempo integral, não é um arremedo de tempo integral, de você chegar, joga o aluno na escola, quando chega lá, ele vai passar manhã e tarde vendo, sabe, disciplinas, os professores sem condições, só em sala de aula, passando conteúdos, sem também ter a carga horária adequada para isso, passar por um processo de exploração, de não conseguir adequar a sua carga horária. Então, o que eu posso dizer a esses professores e professoras, a essa específica, você pode contar comigo nessa luta. Eu disse inicialmente que eu defendo a profissão docente, a valorização da profissão docente. E a profissão docente, ela não pode ser vista como... Primeiro, não pode ser vista como bico, não pode ser vista como você faz aqui, é professor, no outro horário você tem que estar se matando, ou você tem que estar se matando em várias escolas, porque você, sendo desse jeito, você não consegue parar para refletir sobre o que você está fazendo, sobre o processo ensino-aprendizagem, você não consegue tempo para estudar, né? Para o processo de reflexão, gente. Não pode se ensinar sem ter reflexão. E a gente, na correria, na ação, o tempo todo ter que estar fazendo coisas da ação, você não para reflexão, não sobra tempo. Então, é preciso fazer a luta, e a escola de tempo integral ela tem que ter as condições, né? Eu não sei bem, Paula, quais são os problemas, o que é que fica, né, que está impedindo, que está causando tanta angústia, mas o que eu posso dizer a vocês é que a concepção de tempo integral que nós defendemos são essas, e que não defendo que os professores e professoras fiquem, sabe, se matando dentro de salas de aula sem ter espaço para ele poder pensar sobre o processo pedagógico, para ele poder dialogar com outros professores sobre esse processo. Tem uma coisa que veio para a gente
tentar começar essa concepção que foi o piso salarial quando ele trouxe a jornada extra-classe, né? Quando ele trouxe a jornada extra-classe, um terço da jornada extra-classe, ela veio para começar, para a gente ter esse momento de reflexão, de planejamento, de tudo. No Estado, a gente tem, mas na maioria dos municípios não se cumpre a jornada extra-classe. E a gente precisa, mesmo assim que no Estado tem, a gente precisa também compreender, há uma discussão muito forte, se todas essas horas têm que ser dadas na escola. Eu sou obrigada a estar lá ali, dando aquele expediente, contando. Às vezes a escola não tem condição nenhuma, não tem um computador, não tem um espaço para a professora, para o professor ficar lá, aí ficam exigindo que você esteja lá, porque é sua jornada, você tem que estar aqui de tal hora a tal hora. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, e eu não concordo com essa forma, com essa concepção. A jornada extra-classe é para garantir um processo de reflexão, de planejamento, de reuniões, de diálogos, para a gente melhorar o processo ensino-aprendizagem. E ela não vai acontecer de forma efetiva se os professores forem obrigados a estar cumprindo o horário, hora-relógio lá, direto, só sem fazer nada, muitas vezes. Sem fazer nada. Porque tem um fiscal lá vigiando se ele está cumprindo tantas horas que tem que estar de extra-classe, sabe? Eu acho que é um entendimento equivocado do que é a concepção da jornada extra-classe. A concepção dela é esse que eu já falei. Agora, as escolas querem que os professores estejam dentro lá da escola, fazendo esse processo de reflexão, de diálogo, de planejamento, de ver projetos, de ver materiais. Tem condições para isso? Se tiver condições, ótimo. Agora, minhas amigas, meus amigos, a realidade da estrutura das escolas que a gente conhece, você não tem um espaço para sentar para fazer isso. Não tem em muitas escolas. Então, não dá para, assim, para querer exigir. Como eu disse, eu cobro, eu luto por direitos e também cumpro deveres. Mas, para a gente também cumprir nossos deveres, a gente precisa ter as condições, o Estado precisa oferecer as condições para isso. Mas, sobre a escola de tempo integral, eu defendo a condição de ter a escola de tempo integral, tanto para os profissionais da educação, como também para os estudantes, porque se não tiver esse processo de formação, só passar o dia na escola não resolve os problemas os dilemas que a gente tem aí na sociedade. Isso é o que eu penso. E precisa ter também uma valorização dos funcionários de escola, que eles também estão lá para educar, sabe? A merendeira está lá para educar na hora da merenda. Ou se está vendo um menino, uma menina fazendo alguma coisa que não é educativa, está lá contribuindo com a educação. Quem faz a limpeza da escola, quem faz a secretaria, é todo mundo no ambiente educativo. Então, todo mundo tem que ser visto aí como educador, como educadora. Cada um nas suas funções, mas fazendo o papel educativo com todos. Ok, Marlene. Marlene, estamos já com mais de 50 minutos aqui de bate-papo, passa rápido, né, o tempo. Para a gente finalizar, né, nossa sabatina, nossa conversa de hoje à noite, né, dessa quarta-feira, nós temos 5 candidaturas no nosso campo aqui da Rede Estadual do Ensino, né, educadores, educadoras. Você é uma das. Aí, para a gente finalizar, por que quem nos assiste, por que o trabalhador ou a trabalhadora de educação deve votar em Marlene Cunha para deputada estadual? Fica à vontade já, inclusive, para fechar os seus comentários aí, suas despedidas. Certo. Olha, primeiro, eu quero dizer o seguinte. Na época da pandemia, né, aqui em Mossoró, porque eu vou falar da Câmara, me angustiava muito ver uma pressão muito grande pelo retorno de aulas presenciais
E a gente vê um silêncio enorme de vozes que não se falava na questão da educação durante a pandemia. Só se falava retorno de aulas. E aí eu levei essa discussão para a Câmara Municipal, coloquei um projeto de lei para que os profissionais da educação entrassem como prioridade na vacinação. Nós conseguimos aprovar a lei com discussão, com pressão na Câmara. Isso permitiu que a gente aqui em Mossoró vacinasse os profissionais das escolas públicas e privadas, professores, professoras, funcionários de escola, antes de começar o processo de vacinação no resto do estado. Então, assim, eu coloco esse exemplo para mostrar para vocês que vocês têm aqui uma professora, como eu já disse, de corpo, de alma, do chão da escola pública, que estou há 30 anos na escola. Eu sei quais são as dores, quais são as alegrias, quais são as tristezas, qual é o reconhecimento que a gente espera, quais são as lutas que nós fazemos, o que a gente espera que o Estado faça para melhorar a educação. Sou professora para conhecer como os nossos alunos, como eles chegam nas escolas, as dificuldades que eles têm, as dificuldades que a gente tem de estar criando estratégia de aprendizagem, ficar angustiado quando a gente não consegue uma boa aula, um bom rendimento. Então, eu conheço a educação e, por isso, luto tanto para que ela seja de qualidade. Luto muito. E, além de ser professora, gente, eu sou sindicalista. Então, eu defendo direitos. Eu tenho por princípio a defesa dos direitos da classe trabalhadora e de nós, profissionais da educação. Defendo tudo que tem a ver com a educação, porque, como eu já disse, ela transforma a realidade. E preciso dizer também aqui que professores e professoras, aqui vai para vocês, nós não vamos para uma sala de aula apenas para ensinar a ler, a escrever, para passar conteúdo. Estão querendo dizer que o nosso papel é esse. O nosso papel não é só esse. É esse e muito mais. É a formação de valores, é de solidariedade, é de tolerância, de ensinar tolerância, é de não fechar os olhos para as discriminações, para os preconceitos, é de estar ali atuante como uma pessoa que está construindo a sociedade que nós queremos. É por essa concepção, por essa luta, que eu peço o voto de vocês que estão me ouvindo. Por quê? Porque eu estou no primeiro mandato na Câmara Municipal. E, estando lá, eu tive a consciência mesmo de ver na prática, que são as decisões políticas que podem melhorar ou piorar a nossa vida. Primeiro somos nós, quando votamos lá na urna, nós tomamos uma decisão, escolhemos nossos representantes. E depois, esses representantes vão estar nos espaços políticos. E o que ele faz, o que ele fala, o representante, a representante, é também aquilo que você faria, que você falaria. É preciso ter essa concepção. São as decisões políticas que podem melhorar a vida das pessoas. E eu estou disposta a fazer a luta, sabe, para melhorar a vida das pessoas em todos os campos, que as pessoas vivam com dignidade. Porque enquanto a gente não tiver gente vivendo com dignidade, nós não conseguimos viver enquanto sociedade. Então, sou professora, sindicalista, peço o seu voto, vote 13333, para a gente ter lá na Assembleia Legislativa uma bancada de professores, professoras, de educadores. É uma bancada da educação, é isso que nós precisamos, é ter uma bancada da educação para que a gente possa avançar aí na nossa concepção de sociedade, na concepção de formação de homem, de mulher, de sociedade, uma sociedade onde que todos possam viver respeitando as suas diferenças e com dignidade. Por isso, eu peço o voto 13333. Vote na professora, que é professora e que é sindicalista. Ok, Marleide Cunha, vereadora aqui do PT de Mossoró. Bom, Íbero, eu não esqueci de pedir votos. As pessoas reclamam disso que eu falo, e eu esqueço de dizer o número para pedir o voto.
Então é isso, 13333, não é isso? Isso. 13333. É o número da Marlene Cunha, vereadora aqui de Mossoró, candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Então, você que nos acompanhou aí pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo nosso canal. Me permita dizer só uma coisinha para completar. Eleger Lula presidente, eleger nossa governadora Fátima Bezerra. Para quem vota em Lula, onde eu estou passando, eu digo, vota em Lula, tem que votar nos nossos federais para ajudar Lula. É o time de Lula, é preciso a gente também saber que não adianta fazer uma coisa sem a outra, porque os dois precisam estar juntos para a gente conseguir melhorar e mudar essa realidade. E quero já agradecer a vocês pela oportunidade, parabéns pelo espaço, por essa iniciativa. Ok, vamos ler alguns comentários aqui. A Francinelli Brasil da Rocha, força e coragem não tem igual. Marlene Cunha, deputada estadual. Olha aí, soltou uma rima, né? A Francilene soltou uma rima aqui. Rosângela Nair, eu e minha família também vota Marlene Cunha. Quem mais aqui? A Lúcia Mello, já tem meu voto, deputada estadual Marlene Cunha. O Oswaldo Cunha, nosso companheiro Oswaldo, que é professor da rede estadual do RTLT. O da minha família já tem nosso voto, diz aqui o Oswaldo Cunha. Quem mais aqui? Vamos ver aqui. Oswaldo, a Francisca, a Lúcia de Fátima. Muita gente participando aqui também pelo nosso Instagram. A Jaci Oliveira, Maria de Fátima, a Andresa, Rafael de Letras, Lula, Fátima, dando seu recado, a Andresa, a Elis Roberto, Diógenes Matoso, Luciene Azevedo, Sônia Souza, Maria da Glória, a Eduarda Nascimento. Conhece a Eduarda Nascimento, professora Paula? Quem mais aqui? A Márcia Marias, Francisco Belo, muita gente participando aqui pelo Instagram. Quem mais aqui? A Sônia Souza. Então, gente, você que nos acompanhou aqui pelo Twitter, nós estamos em todas as redes sociais aqui. O Twitter, o nosso Facebook, Instagram, canal do YouTube, diversas plataformas aqui da Regional do Cinto Mossoró, que transmitiram aqui o nosso debate, nossa entrevista, nossa sabatina com a professora Marleide Cunha. A gente agradece a participação da Marleide por ter se disponibilizado a estar aqui conosco nessa quarta-feira. Agradece você que participou aqui na audiência, que comentou, que compartilhou, né, que fez a nossa audiência aqui da noite de hoje, e faz um convite especial para a próxima quarta-feira, às 19 horas, mais um Extra Classe Live. Desta vez vamos estar com a Isolda Dantas, que já é deputada estadual e é candidata à reeleição aqui da cidade de Mossoró. Então, na próxima quarta-feira, vamos ter a Isolda Dantas aqui na nossa sabatina. Manuel Moura, parabéns, Regional do Cinto Mossoró, pela iniciativa da sabatina. Olha aí. Quanto? 13333. O Estado pede uma mulher de coragem. A Francilene Brasil da Rocha. A Eliette Vieira, nossa amiga, um abraço, um beijo, Eliette Vieira. Parabéns pela iniciativa. A gente agradece a sua audiência aqui, Eliette Vieira, e todos e todas que participaram conosco aqui nessa noite. Parabéns ao Cinti, grande espaço de esclarecimento. Rosângela Nair, um abraço, Rosângela. Lúcia de Fátima, MM Costa, Marley, persona de coragem e força de coragem. Então, gente, um abraço gigante. Até a próxima quarta-feira, dia 21, com mais um programa Extra Classe Live. E não pode deixar de ser, né, professora Paula? Cadeia para Bolsonaro. Um abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau, gente. Um abraço.